Boa noite, pessoal. Então, vamos começando a nossa aula. Acredito que quem ia vir já deve ter chegado até esse momento. Vamos continuar, então, estudando um pouco mais sobre derivadas. Vamos ver algumas aplicações das derivadas. Basicamente, as aplicações que a gente vai ver estão relacionadas a entender a derivada como a taxa de variação de alguma função. Nós já tínhamos visto lá, quando a gente começou a estudar derivadas, uma primeira ideia de derivada, a gente viu que ela pode se pensar, então, na função deslocamento, e a derivada, nesse caso, é a derivada do deslocamento é a velocidade. A gente pode dar mais um passo nessa direção, a gente pode pensar que a derivada da velocidade, então, é a aceleração. Aqui, agora, a gente vai ver alguns exemplos, então, de como encarar a derivada como uma taxa de variação e aplicar ela. Então, aqui, nosso primeiro exemplo. Sabemos que a área do quadrado é uma função do seu lado, ou seja, a área do quadrado é lado ao quadrado, a área do quadrado é lado ao quadrado. Queremos determinar duas coisas. Letra a taxa de variação média da área de um quadrado em relação ao lado, quando este varia de 2,5 a 3, e a taxa de variação da área em relação ao lado do quadrado, quando este mede 4. Nota que aqui o importante é, nesse primeiro pede a taxa de variação média, e nesse daqui fala simplesmente em taxa de variação, ou também a gente pode chamar de taxa de variação instantânea, que daí ele está falando da derivada. Então, solução, seja A, a área do quadrado, e L o seu lado, sabemos, como eu já tinha comentado com vocês, a área é lado ao quadrado. A taxa média de variação de A em relação a L, quando L varia de 2,5 a 3, vai ser dada pela taxa de variação pela variação da área, ou seja, a área em 3 menos a área em 2,5, divididos pelo comprimento em 3 menos comprimento em 2,5, como podemos ver aqui na fórmula. Ok? Então, a área em 3 é 3 ao quadrado, que é 9. A área em 2,5 é 2,5 ao quadrado, que é 6,25. E a variação de 3 a 2,5 é 0,5. Aqui, fazendo as contas, 9 menos 6,25 é 2,25, dividido por 0,5 dá 5,5. Então, a variação média da área, quando o lado varia de 2,5 para 3, é 5,5. Agora, a taxa de variação instantânea da área, quando o lado é 4. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a derivada da área em relação ao lado. Como a área é lado ao quadrado, então, derivada de lado ao quadrado, passo 2 para frente, fica a potencial, então, a derivada da área é simplesmente 2L. Então, a gente vai substituir o L por 4, 2 vezes 4, 8. Então, a derivada da área, quando o lado é 4, é 8. Portanto, quando o lado mede 4 metros, a taxa de variação da área é de 8 metros ao quadrado. Ok? 2. Uma cidade X é atingida por uma moléstia epidêmica. Os setores de saúde calculam que o número de pessoas atingidas pela moléstia depois de um tempo T, medido em dias a partir do primeiro dia da epidemia, é aproximadamente dado por f de t, 64t menos t ao cubo sobre 3. Daí pede três coisas. Primeiro, qual a razão da expansão da epidemia no tempo t igual a 4? Segundo, qual a razão da expansão da epidemia no tempo t igual a 8? E terceiro, quantas pessoas serão atingidas pela epidemia no quinto dia? Então, solução. A taxa com que a epidemia se propaga é dada pela razão da variação da função ft em relação a t. Portanto, para um tempo t qualquer, a taxa de variação vai ser dada por, aqui, ó, f de t 64 menos t ao quadrado. O que ele fez? Ele derivou a função f, ó, 64t vira 64, e t ao cubo sobre 3, ó, o 3 passa para frente multiplicando, deve cancelar com esse t embaixo e sobra t ao quadrado. Então, essa é a taxa de variação da função que dá o número de infectados em relação ao tempo. É só, então, no tempo t igual a 4, calcula f' de 4, 48. No tempo t igual a 8, calcula f' de 8, vai dar 0. Né? Então,
no tempo 4, a moléstia está se alastrando a uma razão de 48 pessoas por dia. E no tempo 8, então, a moléstia parou de se espalhar, ou seja, já está todo mundo infectado. Ou pelo menos tem tantas pessoas infectadas que a doença não consegue mais circular. Ou seja, portanto, no tempo igual a 8, a epidemia está totalmente controlada. E agora o item C, como o tempo foi contado em dias a partir do primeiro dia, o quinto dia corresponde à variação t igual a 4. Ou seja, então, no quinto dia vai ser as pessoas, o total de doentes no quinto dia menos o total de doentes no quarto dia. Essa que é a ideia aqui. Então, o que fez aqui, f de 4 menos f de 5, fez as contas, com a fórmula que a gente tinha, deu mais ou menos 43. E daqui vale uma observação. No item A, vimos que em t igual a 4, início do quinto dia, a epidemia se alastra a uma taxa de 48 pessoas por dia. No item C, calculamos que durante o quinto dia, 43 pessoas serão atingidas. Essa diferença ocorreu porque a taxa de propagação da moléstia se modificou ao decorrer do dia. Ou seja, o que está dizendo? A cada nova pessoa que é infectada, a taxa de variação, a velocidade com que a doença se propaga fica um pouco menor. Então, no começo do quinto dia, a velocidade de propagação seria de 48. Mas como mais pessoas foram se contagiando ao longo do dia, então a velocidade de propagação foi diminuindo, de tal forma que no final, apenas 43 pessoas foram atingidas. Agora aqui temos mais uma série de exemplos, são todos parecidos, a ideia é sempre entender a derivada como uma taxa de variação e aplicar no problema. Então, eu vou deixar esses restantes para vocês darem uma olhada e vamos seguir adiante. Vamos para a página 191, ver 188, 189, 190, 191 é a página do exercício. Então, eu marquei alguns exercícios. Nessa primeira sessão, eu tentei ser um pouco mais sucinto. Eu só marquei 5 exercícios, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Mas se vocês quiserem fazer mais, sintam-se à vontade. Agora vamos para a segunda parte, que talvez é a parte mais importante. Estudo de máximos e mínimos, que a gente vai usar isso para aprender a construir gráficos de funções. Então, aqui, a figura 5.6 mostra o gráfico da função y igual a f de x, onde marcamos os pontos x1, x2, x3, x4. Aqui temos x1, x2, x3, x4, com as suas respectivas imagens, ok? Então, aqui eu marquei esse ponto porque são pontos especiais. Se vocês perceberem aqui o x1, ele tem uma propriedade que, próximo dele, a função, digamos, diminui para os dois lados. Então, em algo que a gente chama de vizinhança, né, em um intervalo perto desse número, ele é o maior valor da função. A mesma coisa acontece com o x2, só que ao contrário. Um intervalinho próximo do x2, ele é o menor valor. Aqui para o x3 também. No intervalo próximo de x3, ele é o maior valor. E no intervalo próximo de x4, ele é o menor valor. Então, nessas condições, a gente vai dizer que o x1 e o x3 são máximos locais da função. Então, eles são o maior valor próximos a ele. E o x2 e o x4 são mínimos locais. Então, na proximidade deles, eles são os menores valores. Eles não são os maiores valores em toda a função, não necessariamente, mas próximo de onde eles estão, eles têm um valor máximo ou mínimo. Eles são extremos locais. Aqui está a definição exata, né? Uma função f tem um máximo local em C, ou máximo relativo, que ele chama aqui, se existir um intervalo aberto contendo C, tal que f de C é maior ou igual a f de x para todo x nesse intervalo. Mesma coisa por mínimo local, só que é o contrário, né? No caso, f de C vai ser menor ou igual a x para todo x no intervalo. Então, aqui um exemplo, tem essa função aqui. Então, eu vou ter aqui um mínimo local em menos raiz de 2 e raiz de 2, que são esses dois pontos aqui, e eu vou ter um máximo local aqui em 0. Nota que os mínimos locais aqui, na verdade, são mínimos globais, porque eles são os menores valores que a função
atingem para qualquer ponto, porque depois ela é crescente. Mas esse máximo local, ele é só local mesmo, porque a função continua crescendo aqui nessas duas partes, então ele não é um máximo global, mas esses dois mínimos também são chamados de mínimos globais, porque são os menores valores que a função atinge. Então, aqui mais um exemplo. Aqui, então, eu tenho, aqui no 2 eu vou ter um mínimo global. Aqui, neste ponto aqui, que ele não marcou, eu vou ter um máximo local, aqui eu tenho um mínimo local, máximo local. Aqui eu tenho um outro mínimo local, só que este mínimo local vai ser um mínimo global também, porque é o menor valor que a função atinge, porque ela é crescente nesses outros dois ramos dela. Então, este mínimo local é simplesmente o mínimo local, mas esse outro mínimo local também é o mínimo global da função. Aqui alguns resultados que vão ser importantes para resolver problemas no futuro. Suponhamos que f de x existe para todos os valores no intervalo AB, um intervalo aberto, e que f tem um extremo relativo, ou seja, tem um máximo ou um mínimo local no intervalo AB, ok? Nesse caso, a derivada da função neste ponto vai ser zero. Então, esse aqui é um resultado bastante importante, a gente vai usar ele várias vezes. Ou seja, basicamente está dizendo, se uma função é derivável, todos os pontos onde ela tem máximo e mínimo global, a derivada vai ser zero. Mas o contrário pode não ser verdade. A derivada pode ser zero e o ponto não precisa ser máximo ou mínimo local. Pode ser um outro tipo de ponto especial que a gente vai estudar no futuro. Então, aqui, ó, esta proposição pode ser interpretada geometricamente. Se f tem um extremo relativo, né, um máximo ou mínimo global em C, e f' de C existe, então o gráfico tem uma reta tangente horizontal. Então, uma reta tangente horizontal quer dizer que tem um máximo ou mínimo global, quer dizer, local. Da proposição, podemos concluir que quando f' de C existe, a condição f' de C é necessária para a existência de um extremo relativo em C. A condição não é suficiente. A função pode ter ou não um extremo relativo no ponto C quando f' de C é igual a zero. Então, o que a gente vê aqui, ó, isso aqui a gente pode pensar que é a função x ao cubo. A derivada da função x ao cubo é 3x ao quadrado. Quando x é zero, 3x ao quadrado é zero. Mas nesse ponto aqui, ó, ela não tem um máximo nem um mínimo, ela está crescendo nesse ponto. Então, a derivada ser zero não quer dizer que tem um máximo ou mínimo global, ou local. Aqui já essas outras duas funções, essa aqui tem um máximo e essa daqui não tem nada, né? Então, nesse máximo aqui, a função não é derivável. Então, a derivada não é zero nesse ponto. Digamos, aqui teria uma derivada positiva, sei lá, digamos 1, e aqui menos 1, se fosse algo tipo um módulo, algo assim. Não importa muito o valor. O importante é que nenhum das duas derivadas laterais vai ser zero. Aqui a derivada nem existe. E mesmo assim tem um máximo. Então, para ter um máximo, não obrigatoriamente a derivada tem que ser zero. Aqui é um outro ponto onde a derivada não existe e não é nem máximo nem mínimo, é simplesmente um ponto aleatório. Então, se a derivada ser zero, a derivada não existir, não é condição suficiente para nada, só é necessário. Aqui, a proposição 545, se uma função definida agora no intervalo fechado, né, uma função contínua definida no intervalo fechado, então f assume um valor máximo e um mínimo absoluto nesse intervalo fechado. Ok? Então, isso aqui é a gente vai usar esse resultado bastante para resolver alguns problemas de maximização no futuro. No caso aqui, voltando, máximo e mínimo absoluto é a mesma coisa que máximo e mínimo global, né? Que vale para toda função. Então, um exemplo, tenho aqui a função f de x é x ao quadrado mais 6x menos 3. Ela vai ter um mínimo absoluto, que vale menos 12, quando c vale menos 3. Já que f de menos 3 é menor ou igual a f de x para todo x no domínio da função. Ele fez aqui o gráfico para a gente poder ver, ó. Ela é uma parábola.
Quando menos 3 aqui a gente vai ter o vértice da parábola, então aqui ela tem um mínimo global. Ô, professor, esse C a gente vai ter que achar ou vai ser dado? Este C depende do tipo de problema. Em algum tipo de problema ele vai ser dado, outros vocês vão ter que achar. Mas quando vocês vão ter que achar, vocês vão procurar ele sempre fazendo a derivada igual a zero. E daí tu vai resolver a equação. Aqui o exemplo 2, a função, então, f de x é menos x ao quadrado mais 6x menos 3. Tem o máximo absoluto igual a 6 quando c é 3, né? Que a gente pode ver aqui. Então, aqui, quando x igual a 3, a função vale 6. Temos aqui o vértice dessa parábola, que é o máximo absoluto dela, ou o máximo global dela. Então, alguns teoremas sobre derivadas. Primeiro, o teorema de Roolle. Ele daqui, na verdade, vai ser um teorema, ele é mais teórico, a gente não vai usar muito, mas como ele é um teorema importante, eu resolvi comentar com vocês. Seja f uma função definida e contínua no intervalo fechado AB, ela é derivável no intervalo aberto, AB. Se o f de A é igual a f de B, que é igual a zero, então vai existir pelo menos um ponto C onde a derivada é zero. Como a gente pode ver, então, se a função é zero aqui em A e em B, então o que vai acontecer? Ou ela vai ser constante igual a zero, ou ela vai ter que crescer e diminuir em algum ponto, e ela vai ter que obrigatoriamente ter um máximo ou um mínimo. E quando ela tem um máximo ou um mínimo, a derivada é zero. É basicamente isso que está dizendo o teorema de Roolle. Então aqui a gente tem o caso onde ela cresce, aqui onde ela decresce, aqui onde ela faz os dois comportamentos. Aqui um outro teorema também, que tem, na verdade, uma importância mais teórica. Marquei porque ele é um teorema famoso. Seja f uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável no aberto, então existe um número c contido no intervalo aberto, tal que a derivada é calculada como a função no ponto final, no ponto B, menos a função no ponto inicial, divididos por B menos A. Então, basicamente, está dizendo que em algum ponto da curva, a reta tangente a esse ponto é paralela à reta que passa pelo ponto inicial e o ponto final da curva. É simplesmente isso que está dizendo esse valor, esse teorema do valor médio. Agora que a gente vai ter alguns resultados mais importantes para funções crescentes e decrescentes. Então, primeiro, dizemos que uma função f definida no intervalo i é crescente nesse intervalo, se para qualquer dois valores x1, x2, ou em x1 for menor que x2, então f de x1 é menor que f de x2. Né? A ideia é natural de crescente, que os valores da função ficam maiores conforme o valor de x fica maior. E aqui a função decrescente, os valores da função ficam menores conforme os valores de x ficam maiores. Então, aqui os dois crescem junto, e aqui a função diminui quando o x cresce. A gente tem essa proposição aqui. Seja f uma função contínua no fechado e derivável no aberto, f' de x é positiva no intervalo aberto, então isso quer dizer que a função é crescente. Então, aqui isso tem a ver com pensar na derivada como velocidade ou como taxa de variação. Derivada positiva quer dizer que a função está variando positivamente, ou seja, ela está crescendo. Derivada negativa, então a função está variando negativamente, ou seja, o valor dela está diminuindo. Aqui tem um exemplo, então. Determinar os intervalos nos quais as funções seguintes são crescentes ou decrescentes. Então, aqui eu tenho f de x é x ao cubo mais 1. Para mim saber onde ela é crescente ou decrescente, eu vou derivar ela. Então, a derivada dessa função é 3x ao quadrado. E eu quero ver, então, onde 3x ao quadrado é maior que zero, menor que zero. Ok? Só que 3x ao quadrado é um valor sempre positivo, né? Porque aqui eu tenho o 3, que é positivo, e o x ao quadrado, que é, digamos, não negativo. Ele pode ser zero em um ponto, mas o x ao quadrado nunca vai ser negativo. Então, isso quer dizer que a minha derivada é sempre maior ou igual a zero. Logo, a minha função é sempre crescente. Como a gente pode ver, então, essa função aqui ó, é sempre crescente. Ela nunca diminui os valores dela. Aqui, um outro exemplo, f de x é x ao quadrado menos x mais 5.
quero ver onde ela é crescente e onde é decrescente. Então, vou derivar ela, f' de x, vai ser aqui derivada de x ao quadrado 2x, de menos x menos 1, o 5, 0. Então, eu quero ver onde que 2x menos 1 é maior que 0 e onde ele é menor do que 0, ok? Então, fazendo as contas, né, que eu passo 1 para o outro lado, divido por 2. Se o x é maior que 1/2, a função é crescente. Se o x é menor que 1/2, a função é decrescente. Por quê? Se o x é maior que 1/2, então a derivada é positiva, logo a função crescente. E se o x é menor que 1/2, então a derivada é negativa, a função decrescente. Como podemos ver aqui, para x maior que meio, a função cresce. Para x menor que meio, então a gente está vindo para cá, a função está diminuindo os valores dela até chegar em meio. Então aqui eu tenho mais alguns exemplos, mas eu vou deixar eles para vocês, para não ficar muito repetitivo. E vamos seguir adiante. Então, critérios para determinar os extremos de uma função, ou seja, para descobrir quando uma função tem um máximo ou um mínimo global. Então, o primeiro critério é analisar o sinal da derivada. Se eu tenho uma função que a derivada é positiva até um ponto C e negativa depois desse ponto C, ou seja, f de C é zero. Antes de C a derivada é positiva e depois a derivada é negativa. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que antes de C a função está crescendo, chega em C, para, né, porque a derivada é zero, e depois de C a função diminui. Então, nesse caso, eu vou ter um máximo local. E se eu tenho o contrário? Se antes de C a função é negativa e depois positiva, então eu vou ter o contrário. Ela é negativa, então está diminuindo, chega em C, parou, e depois C é positiva, então começa a crescer. Então, nesse caso, eu vou ter um mínimo local. Que é o que está mostrando aqui, então, derivada positiva, derivada zero, derivada negativa, um ponto de máximo. E aqui, então, derivada negativa, derivada zero, derivada positiva, um ponto de mínimo. Então, aqui tem um exemplo. Encontrar os intervalos de crescimento, decrescimento e os máximos e mínimos relativos ou locais da função. Então, primeiro que eu vou fazer, eu vou derivar. X ao cubo, 3x ao quadrado, menos 7x fica menos 7, o 6 morre, né? Então, vou resolver o problema f' igual a zero. Então, eu vou ter que x vai ser mais ou menos raiz de 7 terços. Então, eu tenho dois candidatos a serem máximos e mínimos. O raiz de 7 terços e o menos raiz de 7 terços. Então, eu vou olhar para a minha derivada e vou ver o que acontece com o sinal dela. Se x é menor que menos raiz de 7 terços, a derivada é positiva, ok? Então, aplicando a proposição 563, concluímos que a função é crescente de menos infinito até menos raiz de 7 terços. Agora, entre menos raiz de 7 terços e mais raiz de 7 terços, a derivada é negativa. Então, nesse intervalo, a função é decrescente. E depois da raiz de 7 terços, a derivada é positiva, então a função é crescente. Como podemos ver, então, vai ter mais ou menos esse comportamento. Ela era crescente, daí decrescente e depois crescente de novo. Como que eu vou fazer para, então, avaliar o sinal da minha função, né? Para vocês estão ficando perguntando, como que eu sei que a derivada é positiva ou negativa? O que eu vou fazer? A minha derivada ela só é zero em 2 pontos, que eu calculei aqui. Raiz de 7 terços e menos raiz de 7 terços. Então, o que eu vou fazer? Então, antes desse valor, entre os dois, e depois desse valor, ela não pode mais mudar o sinal, porque para mudar de sinal, ela ia ter que ser zero de novo, ela não é zero em nenhum ponto. Então, eu vou escolher um número qualquer que seja menor que esse valor aqui e vou calcular minha função. Ok? Sei lá, podia calcular em menos 5. Menos 5 é menor que menos raiz de 7 terços. Eu vou calcular aqui a minha derivada e vou ver. Em menos 5 vai ser 25 vezes 375 menos 7 dá positivo, como aqui comentou. Eu vou pegar aqui um valor entre esses dois. Como uma negativa e outra positiva, eu posso escolher zero. Minha derivada em zero vai ser aqui 3x ao quadrado a zero menos 7 menos 7. Então, eu sei que entre esses dois a minha derivada é negativa. E depois desse aqui, de novo, sei lá, podia escolher o 5 de novo. 5 aqui eu já sei que vai dar 75 menos 7, dá positivo. Então, essa é uma maneira de eu ver como é que é o valor da função em intervalos que eu preciso. O valor da função, não, desculpa, o valor da derivada, se é positivo ou negativo.
Então, aqui mais um exemplo. Agora tem uma função definida em duas partes. Ela vale x menos 2 ao quadrado menos 3, antes de 5, e 1 meio de x mais 7 depois de 5, ok? Olha aqui mesmo que eu quero fazer, vamos voltar para o enunciado. Eu quero encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento máximos e mínimos relativos. Então, o que eu vou fazer é derivar para x menor ou igual a 5, então derivei minha função, e vou igualar a zero. Igualando a zero, eu vou descobrir, então, que... não. Primeiro ele calculou as duas derivadas. Aqui a primeira derivada, a derivada antes de 5 é 2 vezes x menos 2, e a derivada depois de 5 é constante 1 meio, né? Porque esse é 1 meio de x mais 7 meios. 1 meio de x vai virar este 1 meio, e 7 meios vai zero, quando derivo. Ou seja, então, para depois de 5, a minha derivada é constante. Então, a minha função não vai ter máximos nem mínimos, né? E a minha vai ser constante positiva. Então, depois de 5, eu tenho uma função crescente. Antes de 5, eu vou ter esse valor aqui, x menos 2, e ele vai ser zero quando o x for 2, ok? Então, eu tenho que o 2 vai ser o meu ponto crítico, pode ser máximo ou mínimo, eu tenho que descobrir. Então, vendo como que é o sinal da derivada antes e depois de 2. Então, digamos aqui, ó, antes de 2, eu posso trocar o x por 1. Vai ser 2 vezes 1 menos 2, que vai ser 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então, antes de 2, eu tenho derivada negativa. Depois de 2, eu posso colocar o x igual a 3. Então, vai ser 2 vezes 3 menos 2, que vai ser 2 vezes 1, 2. Então, depois eu tenho derivada positiva. Então, tinha derivada negativa e passou para positiva. Então, eu vou ter um mínimo local em 2. Como eu posso ver aqui no gráfico, ó. Tenho aqui um mínimo local em 2, cresce, e depois tem aquela parte que é positiva sempre. Agora, então, eu vou ter um outro teorema para... Eu tinha esse da variação do sinal na primeira derivada, para ver se a função é máximo ou mínimo local. Eu tenho também o critério da segunda derivada, para descobrir se é o máximo ou mínimo local. Então, se a primeira derivada é zero e a segunda derivada é negativa, então tem um máximo local. Se a primeira derivada é zero e a segunda derivada é positiva, eu tenho um mínimo local. Tem que prestar atenção que é meio contrário, né? Negativo vai para o máximo e positivo vai para o mínimo. Ok? E se a segunda derivada for zero, então eu não sei. Pode ser máximo, pode ser mínimo, pode ser nenhum dos dois. Aqui um exemplo. Encontre os máximos e mínimos relativos de f aplicando o critério de segunda derivada. Então, tem a função 18x mais 3x ao quadrado menos 4x ao cubo, derivando. 18x é 18, 3x ao quadrado vira 6x, e menos 4x vira menos 2x ao quadrado. Então, primeira derivada. Daí calculou já a segunda derivada, o daqui então 18 some, o 6x vira 6, o 2x ao quadrado vira menos 24. Então, primeiro vai resolver quando que f' é igual a zero, né? Uma equação de segundo grau, vai resolver por Bhaskara. Ele chegou que vai ser zero em 3 meios e menos 1. Daí calculou então a segunda derivada em 3 meios, deu menos 30, e em menos 1 deu 30 positivo. Então, menos 30 é menor que zero, então a minha função vai ter um máximo local em 3 meios, e 30 é maior que zero, então a função vai ter um mínimo local em menos 1. Nem fez o gráfico, né? Só uma resolução analítica. Então, aqui de novo a mesma ideia, eu vou deixar para vocês resolverem nos próximos exemplos. Resolverem, não, estudarem. E vamos seguir adiante para não demorar muito essa aula de hoje. Então, aqui, concavidades e pontos de inflexão. O que é a concavidade da minha função? Eu posso pensar que ela como se ela tivesse uma boca, um U para cima, ela fosse voltada para cima. Isso quer dizer que a minha função tem uma concavidade para cima. E uma concavidade para baixo ao contrário, né? Ela é voltada para baixo, como se ela tivesse uma boca, um U para baixo.
Então, tem a concavidade para cima e a concavidade para baixo. Então, aqui eu tenho essa proposição que fala sobre concavidade. Então, se f é uma função contínua no fechado, tem duas derivadas no intervalo aberto. Se a segunda derivada é positiva no intervalo aberto, então a minha função tem concavidade para cima. E se a minha segunda derivada é negativa, então a função tem concavidade para baixo. E aqui, então, uma definição, eu tenho um ponto, que se f de c, né, um ponto do grafo da minha função, uma função contínua. Esse ponto aqui é um ponto de inflexão, se é um ponto onde a função muda de concavidade, ou seja, ela vinha com concavidade para cima e depois fica com concavidade para baixo, ou vinha com concavidade para baixo e depois muda para concavidade para cima. Como podemos ver aqui, ó. Aqui eu tinha uma concavidade para baixo, e daí nesse ponto aqui a minha função passa a ter uma concavidade para cima. Agora aqui, ó, eu tinha uma concavidade para cima, e nesse ponto aqui eu passo a ter uma concavidade para baixo. Então, são dois pontos de inflexão da minha função. Então, determinados pontos de inflexão, os intervalos onde as funções têm concavidade voltada para cima e para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha função, vou derivá-la duas vezes e vou ver onde a segunda derivada é zero e onde ela é positiva e onde ela é negativa. Então, aqui a minha segunda derivada vai ser 6 vezes x menos 1. Então, ela vai ser positiva se x for maior que 1 e negativa para x menor que menos 1. Então, para x maior que 1, eu vou ter concavidade para cima, e para x menor que 1, eu vou ter concavidade para baixo. Como podemos ver aqui, ó, para x maior que 1, concavidade para cima, e para x menor que 1, concavidade para baixo. Então, aqui o segundo exemplo, x ao quadrado, x na quarta menos x ao quadrado, derivo duas vezes, dá 12x ao quadrado menos 2. Então, quero ver onde eu tenho concavidade para cima e para baixo. Que é uma equação de segundo grau, né? Mas como ela não é completa, ela tem só o termo quadrático e o termo constante, eu posso passar para o outro lado e tirar a raiz. Então, aqui, se x é maior que raiz de 6 sobre 6, ou x menor que menos raiz de 6 sobre 6, a minha segunda derivada é positiva. Então, ela vai ser positiva nesses dois intervalos aqui, e vai ser negativa entre as duas raízes. Então, eu vou ter concavidade para cima até este ponto, ponto de inflexão, concavidade para baixo, né, nessa parte do meio, de outro ponto de inflexão, e concavidade para cima. Ok? Vou deixar agora esses próximos exemplos para vocês. E agora, então, o último item, que é basicamente juntar tudo que a gente viu, que é a análise geral do comportamento da função. Eu vou juntar todas essas informações para tentar construir o gráfico da minha função. Então, o procedimento para construir o gráfico tem algumas etapas. Primeira coisa, eu tenho que ver quem é o domínio da minha função. Por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada eu sei que só existe quando o argumento é positivo. Então, eu desconsideraria quando o argumento é negativo. Se eu tivesse uma função 1 sobre um polinômio, digamos assim, então tem que tirar quando o polinômio embaixo é zero, né? Tirar as raízes do polinômio fora do domínio. Então, tem que estudar o domínio. Calcular os pontos de interseção com os eixos, ou seja, calcular as raízes da função e quando que ela corta o eixo y. Encontrar os pontos críticos, ou seja, quando a primeira derivada é zero. Daí, sabendo quando a primeira derivada é zero, eu vou determinar os intervalos de crescimento e decrescimento, ou seja, quando a primeira derivada é positiva e negativa. Fazendo isso, eu vou descobrir quem são os máximos e mínimos locais. Depois, então, eu vou calcular a segunda derivada igual a zero para descobrir os pontos de inflexão e quando tem concavidade para cima e para baixo. Eu também vou estudar as assíntotas horizontais e verticais, ou seja, vou calcular o limite para mais e menos infinito e vou calcular o limite onde a função não existe, ou seja, nas divisões por zero, né, quando tem divisão de polinômios. E usando tudo isso, então, eu posso construir o gráfico da função. Vamos ver como colocar tudo em prática. Então, aqui eu tenho um polinômio 3x na quarta, menos 8x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 2. Então, primeira coisa, é um polinômio, então domina toda a reta real.
Interseção com eixo y. Então, vai ser quando o x for zero. Então, vai ser no ponto 2. Ele acabou não vendo as interseções com o eixo x, porque provavelmente é muito complicado, né? Não é conseguir calcular as raízes de uma equação de quarto grau. Então, ele foi direto para a derivada, calculou a derivada e vai ver quando a derivada é zero. Ele descobriu que a derivada é zero quando x vale zero ou x vale 1. Então, esses são os pontos críticos candidatos a máximos e mínimos. Então, ele vai ver quando que a derivada é positiva. Ele vai descobrir que a derivada é positiva quando x for positivo. Então, a função é crescente depois de zero. E a derivada é negativa quando x for menor que zero. Então, a função é decrescente para x menor que zero. Isso daqui tem que fazer só um estudo do sinal, né? Para colocar o x em evidência, ter uma parábola. Daí calculou a segunda derivada, que vai ser uma função de segundo grau. Daí calculou para descobrir se os pontos aqui que ele tinha, que era o 0, 1, são máximos e mínimos. Ele calculou ela, então, para fazer o teste da segunda derivada. Descobriu que f de 0 é 12, então vai ser um ponto de mínimo. E o f de 1 é 0, na segunda derivada calculada em 1 é 0, então a gente não sabe se é máximo ou se é mínimo. Aqui tá, que ele escreveu errado, aqui, ó, ele colocou fazendo f2 de 1 maior que 0. Não, seria f2 de x, não seria 1 aqui. Nenhum erro de digitação. Então, ele está calculando quando que a segunda derivada é maior que 0. Daí, aqui é uma parábola, né? Então, tu vai usar Bhaskara para descobrir isso. Então, ele descobriu que ela é maior que 0 entre menos infinito e 1/3, entre 1 e mais infinito. Então, nesses dois intervalos, a função é côncava para cima. E entre esses dois intervalos, a segunda derivada é negativa, então a função vai ser côncava para baixo. Onde o 1/3 e o 1, né, que são as raízes da segunda derivada, vão ser os pontos de inflexão. Daí ele descobriu que não existem assíntotas, porque se tu calcular tanto o limite para mais ou para menos infinito, tu vai ver que vai dar infinito também, porque é um polinômio, e não tem divisões por zero, então não vai ter assíntotas verticais nem horizontais. Daí, juntando tudo, ele chega neste gráfico aqui. Como é que tu vai montar, então? Primeira coisa, tu sabe que a função é decrescente até zero, e em zero ela vale 2. Então, tu sabe que essa parte tem que ser mais ou menos assim. Claro, na hora que tu for desenhar, tu pode desenhar, digamos, um pouco mais assim, né? Tu não vai saber exatamente como é que é a inclinação, mas tu tem uma ideia, tu sabe que está diminuindo até chegar nesse ponto. Aí depois daqui, tu sabe que a função é positiva, porque a derivada é positiva depois de zero. Daí tu vai ver as concavidades. Sabe que ela tem concavidade para cima, até 1/3, e depois de 1 a mais infinito. Então, ela vai ter essa concavidade aqui para cima, aqui, ó, em 1/3 aqui ele marcou, mudou, então aqui estava a concavidade para cima, daqui fica uma concavidadezinha para baixo, e depois de 1 volta a ter concavidade para cima, sempre crescente nessa parte, porque depois de 0 ela é crescente. Então, juntando isso e calculando, no caso aqui, o ponto em 1 e o ponto em 1/3, né, para colocar os valores no gráfico, a gente consegue um bom esboço da função. Então, aqui, outro exemplo. f de x é x ao quadrado dividido por x menos 3. Então, o domínio dessa função. Essa função não existe em 3, senão eu vou ter uma divisão por zero, né? Possivelmente em 3 eu vou ter uma assíntota vertical, então. Primeiro ponto. Segunda coisa, calculou a primeira derivada, né? Ia usar a regra da cadeia para calcular. E calculou a segunda derivada, de novo, a regra da cadeia nada, a regra do quociente, provavelmente usando a regra do quociente de novo. Então, vai ver quando que a primeira derivada é zero? A primeira derivada é zero quando a parte de cima for zero, né? Ou seja, vai ser em x igual a zero e x igual a 6, que é quando este produto dá zero. Ele viu que a primeira derivada é positiva, de menos infinito a zero, e de 6 a mais infinito. Portanto, a função vai ser crescente nesses dois intervalos. E a derivada negativa é de 0 a 6. Então, a função vai ser decrescente nesse intervalo. Daí ele foi calcular, então,
a segunda derivada em 0 e a segunda derivada em 6, que são os pontos onde a primeira derivada é 0. Então, a segunda derivada em 0 ele viu que é negativa, então a gente tem um ponto de máximo, e a segunda derivada em 6 é positiva, então temos um ponto de mínimo. Ele concluiu aqui. Daí ele foi estudar, então, a segunda derivada para ver as concavidades. Então, quando que a segunda derivada é positiva? Como essa parte aqui de baixo está elevada a quarto grau, isso aqui não interfere nisso não. Então, ele tem que ver quando que essa parte de cima é positiva, ok? E vai ser positiva quando o x for maior que 54 dividido por 18, que é 3. E vai ser negativa quando o x for menor que 54 por 18, que é 3, né? Então, de 3 a mais infinito, côncava para cima, e de menos infinito a 3, côncava para baixo. Ele calculou os limites, né? Quando o x vai para mais ou menos infinito, viu que deu mais ou menos infinito, então não tem assíntotas horizontais. A assíntota vertical, então ele vai calcular os limites laterais em 3. Provavelmente ele não chegou a fazer as contas aqui. Ah, não. Ele fez sim, desculpa. Aqui mais 3 menos 3, né? Quando x se aproxima de mais 3 dá mais infinito, de menos 3 dá menos infinito, então tem essa assíntota vertical. E não tem a horizontal de novo, porque se fosse para mais infinito ia dar mais infinito, menos infinito, não ia ter assíntota horizontal, só tem assíntota vertical. Então ele chegou a este resultado aqui de gráfico juntando todas essas informações. Agora, os próximos exemplos eu vou deixar para vocês. Eu vou colocar um exemplo desses resolvido de passo a passo, porque, enfim, né, às vezes fica meio confuso só comentando. Então, vou construir o gráfico vou colocar dois. Vou colocar um polinômio, parecido com esse primeiro aqui, resolvido passo a passo. Vou colocar, não, voltar antes. Vou colocar algo parecido com essa daqui, resolvido passo a passo. E uma parecida com essa aqui também. Então, colocando todas as análises que tem que fazer mais detalhado para vocês terem exemplos resolvidos. Provavelmente até quinta-feira deve estar no Moodle a resolução. E depois, seguindo daqui, a gente acho que vai direto para os exercícios. Então, aqui, determinar os pontos críticos, ou seja, derivar igual a zero. Aqui, determinar os intervalos onde a função é crescente e decrescente. Então, derivar e ver onde a derivada é positiva ou negativa. Determinar os máximos e mínimos, então derivar e ver se a função muda de sinal, né? Achar onde é zero e onde muda de sinal. Determinar os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, de novo, né? Tem que analisar o sinal da derivada. Encontrar os pontos de máximos e mínimos. Então, de novo, né? Tem que ver onde que a derivada muda de sinal. Vocês percebem que é o padrão, é derivar igual a zero. Aqui, pontos de inflexão, daí, em vez de derivar igual a zero, deriva duas vezes e igual a zero. E vê onde a segunda derivada muda de sinal. E aqui, esses últimos aqui, que é para fazer um esboço do gráfico. Então, ok, né? Já que eu marquei esses aqui, eu disse que eu ia resolver para vocês, esse aqui é um polinômio, e esse aqui é uma função racional, né? Então, eu disse que eu ia fazer um polinômio racional, vou resolver, então, a B e a D para vocês. E era isso, gente. Vou ocultar aqui, cancelar a apresentação. Interromper a gravação.